Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje começa a primavera, um pouco depois das 15 horas, acho que 15h19 começa a primavera. Em São Paulo, hoje está um dia horroroso, escuro, chovendo, ontem ventou muito, não tem nada de primavera. É falta de sintonia. Bom, tivemos um domingo politicamente agitado, com manifestações nas ruas, manifestações contra a PEC da blindagem da anistia. Dá uma espiada aqui no Globo, olha o Rio de Janeiro. De qualquer maneira, ressalta mais a beleza da orla do Rio do que a manifestação. Mas a manifestação teve mais ou menos 41 mil pessoas, tanto em São Paulo, no Rio,
bastante gente nas outras capitais. Olha aí, olha a Folha de São Paulo. Manifestantes vão às ruas nas 27 capitais contra a anistia e a PEC da blindagem. O Estadão deu outra manchete: média salarial do judiciário é quase 3 vezes a do executivo, e deu também um panorama de São Paulo durante a manifestação na Avenida Paulista. Essa manifestação está sendo vista por muita gente como a esquerda recuperando as ruas, tirando da direita essa capacidade de preencher as ruas que, desde o governo Bolsonaro, vinha pertencendo à direita. De fato, foi organizado pelas esquerdas e pelo governo, mas tem um jogo de esperteza aí, porque anistia é uma coisa que os bolsonaristas de coração são a favor, e blindagem não. A blindagem é uma coisa quase que unanimemente vista como uma canalice. Então, tem uma manifestação, muito possivelmente atraiu gente que não é de esquerda, né, e não é do PT. Aliás, falando em PT, o PT que ataca a blindagem e tal, deve explicações aos seus eleitores, porque 12 parlamentares petistas votaram a favor da blindagem. Aí você vai ver as explicações a esse respeito, são esfarrapadas. Não, estávamos abrindo um caminho, uma delas, tentando abrir um caminho para dialogar com a direita em nome da pacificação nacional. Não sei o que tem a ver a blindagem com isso. A anistia encontra uma resistência muito forte em toda a população anti-bolsonarista, e a PEC da blindagem tem quase uma unanimidade contra. Aliás, as últimas informações são de que no Senado vai ser mais difícil do que se imaginava que essa PEC passa. De repente, o presidente Alcolumbre se manifestou contra, se colocou ao lado do governo contra a anistia, mas deve sair uma anistia light, deve sair... A previsão é a seguinte: redução de pena. Vão reduzir as penas, provavelmente, do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não está bem de saúde, não está nada bem de saúde, a gente não sabe exatamente qual o grau de gravidade que ele tem. Ninguém vai querer ser o responsável por colocá-lo na cadeia, fechado, numa cela, e depois acontecer alguma coisa. Ninguém vai querer isso. Então, é muito provável, a partir da visão de hoje, que ele tenha a sua pena reduzida e consiga cumprir essa pena domiciliarmente, em casa. Pelo menos é isso que circula nos meios políticos com insistência. Os outros, aqueles que participaram, foram ousados, participaram da baderna, quebra-quebra, nas 3 casas dos poderes brasileiros, né? Legislativo, executivo, judiciário, esses devem ter as penas bastante reduzidas. Estão separando, né? Estão separando os cabeças do que seria um golpe de Estado
daqueles que agitaram nas ruas. Essa é a diferença. Agora, não me sai da cabeça essa falta de explicação do PT. Diz que o Lula ficou irritadíssimo com esses 12 deputados, já estão pedindo perdão, equívoco, etc., etc. Fica na cabeça da população uma suspeita, porque quem está querendo a blindagem são aqueles que podem ser alvos de uma investigação ou que são alvos de uma investigação em curso sobre INSS, por exemplo. Aliás, ainda não apareceram figuras mais importantes. Aquele careca do INSS, vão tentar ouvi-lo. É bem complicado. Eles conseguiram tentaram esconder o caminho do dinheiro. Está difícil seguir o caminho do dinheiro. Mas aí, esses petistas ficam suspeitos. Que interesse eles têm? Interesse político? Se tivesse interesse político, deviam ter gritado o seu voto antes, dito, olha, nós vamos votar em benefício de um acordo com a direita, etc. Nada disso aconteceu. No Rio de Janeiro, também se usou uma atração que foi a presença de artistas. Olha, está aqui, ó. Mobilização. Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque e Gilberto Gil cantam juntos no palco da manifestação no Rio. Protesto reuniu artistas também em outras capitais. Tem gente chamando de showmício. Quer dizer, a presença desses artistas individualmente já atrai muita gente. Agora, 4 deles cantando juntos, nossa, um espetáculo artístico. Mas eles, enfim, vão nas manifestações de esquerda, né? Quando acontecem, por exemplo, no incêndio na floresta amazônica, ou os incêndios que ainda estão vicejando em várias regiões do país, e que os artistas no tempo de Bolsonaro apareceram juntos, braços unidos e tal, contra os incêndios, a favor da natureza. Hoje, nada, ninguém. Se o governo for de direita, se o governo for conservador, não tem manifestação a favor de nada, nem contra nada. Agora, nesse caso, se fez tudo para reunir uma população e reunir um grupo de pessoas, e o número foi medido como mais ou menos a última manifestação da direita, que foi no dia 7, né? Mais ou menos 40 mil pessoas, 41 mil pessoas. Foi uma manifestação significativa, mas teve essas peculiaridades, né, de você reunir um tema que era a blindagem, né, que é um tema que atinge universalmente o eleitorado, com a questão da anistia, que tem a direita a seu favor. Bom, tem uma coisa aqui que eu queria mostrar, aproveitando isso, que é um trabalho do Valor. O Valor publicou publicou uma pesquisa sobre ideologia. Como é que a população vê o Valor? Dá uma espiada. Ó. Isso aqui são tendências ideológicas. Eu não vou poder mostrar tudo, mas dá uma espiada no começo. É o César Felício. Então, dá uma espiada. César Felício, que é o autor. Só para você ver como a população vê Lula e Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a maior parte dos eleitores brasileiros,
é tão extremista quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, no polo oposto do espectro ideológico. De acordo com o recorte da pesquisa Genial Quest, de 12 a 14 de setembro, obtido por esta coluna, 45% dos eleitores consideram Lula um radical de esquerda e 49% veem Bolsonaro como um radical de direita, o que, em termos estatísticos, significa um impasse. Pronto, essa é a visão que a maioria da população tem a respeito de Lula e Bolsonaro. Dois extremistas, um à direita e outro à esquerda. Não quer dizer que eles sejam, é como eles são vistos. Então, é uma coluna do Valor, coluna do César Felício. E tem detalhes interessantes, nuances nesse colorido todo, nuances. Falando nisso, olha a manchete do Valor, a manchete tipicamente econômico: Meto, Esteves se unem e Cosan anuncia capitalização de até 10 bi. Uma coisa que o governo está apregoando, que é a queda no preço dos alimentos. Se esperava que com o tarifaço os alimentos caíssem ainda mais, né? Mas não aconteceu. Quer ver? Alívio em preços de alimentos não se confirma. O esperado alívio sobre os preços de alimentos no Brasil, em consequência do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos agrícolas exportados para o país, deve passar praticamente despercebido. A avaliação de economistas ouvidos pelo Valor é de que até houve algum impacto sobre preços logo após o anúncio das tarifas por Donald Trump, mas foi rapidamente revertido antes mesmo de existir uma situação efetiva de maior oferta no mercado doméstico. Tem gente ganhando, tem gente ganhando. Ninguém é bobo, né? Assim, divisam uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não tem, não, eu sou patriota, eu vou diminuir o preço e tal. Diminuiu nada, né? Diminuiu muito pouco, não significativamente. Isso aqui dá uma espiada. Será? Nossa, deixa eu ler isso aqui. Média salarial do judiciário é quase 3 vezes a do executivo. Levantamento mostra desigualdade de remuneração entre poderes. 1,7 trilhão deve ser gasto do Brasil com os salários dos funcionários públicos em 2025. Você 1 trilhão e 700 bilhões. Aí está cá. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra a desigualdade dos salários do funcionalismo entre poderes. Executivos, legislativo, judiciário, que é entre os diferentes níveis da federação. As maiores remunerações do serviço público estão no judiciário e no nível federal, enquanto as menores estão no executivo e nos municípios. Isso não quer dizer que seja injusto o salário de um juiz. O juiz tem que ganhar bem mesmo. A responsabilidade que ele tem e os estudos que levam alguém a chegar à magistratura são pesados. Não se chega gratuitamente, não é um emprego oferecido a alguém. Tem que ser duramente conquistado através de concurso
e os salários crescem através do mérito. Muito provavelmente, também se tem que contemplar, os outros salários são muito baixos. Quer dizer, existe uma tendência a dizer vamos baixar os salários dos juízes. Não, tem que pensar bem, temos que ter técnicos, juízes, pessoas que estudaram, que têm enorme responsabilidade, muito bem remunerados. O que acontece é que existe uma bagunça administrativa no Brasil. Então, você tem um quadro, de repente, X funcionários são beneficiados, juízes recebem um plus, deputados recebem outro plus, uma coisinha por fora, não estou dizendo corrupção, um a mais para roupa, para alimentação, o cara mora em Brasília e recebe dinheiro para pagar aluguel, enfim, esses penduricalhos que vão sendo produto da luta, da briga, da proximidade com quem decide de várias áreas do funcionalismo público. Então, tem que haver uma reforma administrativa. Tem que haver uma reforma administrativa. E a reforma administrativa tromba sempre com um fator que eu não sei como resolver. Eu sei que tem solução, que é o direito adquirido. Uma pessoa que está ganhando X mil, 100 mil, por exemplo, ela diz, não, eu tenho direito adquirido, eu não posso voltar, não posso reduzir o meu salário. Os salários são irredutíveis. Eu não sei se isso acontece em todos os países do mundo, me parece que não, quando você precisa mexer ou quando há exageros. Eu não quero... Agora, juiz de direito e o judiciário viraram uma espécie de saco de pancadas de todo mundo, né? Por causa do STF, que, enfim, tem problemas gravíssimos, né? Tem decisões estranhíssimas, né? Até, na minha opinião, impor censura em vários casos, né? Censura prévia, né? Quando a lei só admite penas a posteriori, depois do fato consumado, e não censura antes. Eu estou me lembrando o velho da Havan, por exemplo. O velho da Havan foi censurado, não podia se manifestar. Não pode... o velho da Havan, estou lembrando dele, mas tem mais casos, tem vários casos. Mas aí virou saco de pancadas, não significa que o judiciário todo, de cima a baixo, tem problemas, existem problemas, e eu acho que o judiciário brasileiro é muito bem preparado. Agora, quer ver a comparação? Só para a gente ter ideia. Maiores remunerações do funcionalismo. Salários medidos em reais. Procurador de Justiça, R$ 40.030. Procurador Regional da República, R$ 37.372. Procurador Regional do Trabalho, R$ 35.837. Procurador de Justiça, R$ 34.840. Procuradores da República, 34.857. Procurador, o promotor, também está nessa mesma caixa, né, da justiça, de fazer justiça, de fazer a justiça funcionar, como os juízes. Então, média salarial do judiciário é quase 3 vezes a do executivo.
isso pode ser interpretado como um escândalo. Eu vou devagar. São coisas que são distorções que precisam ser reduzidas. Bom, amanhã o Lula, que já está em Nova York, abre a sessão da ONU, né, mais um encontro da ONU, né, Assembleia Geral, que vai discutir assuntos importantes. O pessoal, a imprensa está ressaltando o seguinte fato: quem abre normalmente a Assembleia Geral é o Brasil, é uma tradição. O Brasil, então, o Lula vai falar, em seguida fala o Trump. Tem gente esperando que pode haver alguma troca de gentilezas nesse caso. Tem assuntos aí gravíssimos que, evidentemente, vão ser discutidos, vão ser analisados nessa Assembleia Geral da ONU. Ela não vai decidir nada, a Assembleia não decide nada, ela reúne os países e tal. Quais são esses assuntos? Israel e palestinos, Rússia versus Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia. Tem a questão ambiental, que o debate mesmo vem aí na COP30, que a gente não sabe se vai ser um sucesso ou não. Tem uma entrevista na Veja dessa semana da ministra Marina Silva, e o repórter pergunta para ela: Marina, o Brasil vai patrocinar essa COP30 e tal. Agora, a gente continua privilegiando investimentos em petróleo, gasolina, etc., e nem tanto em energias renováveis. Aí ela disse: olha, por enquanto o petróleo, etc., é muito importante ainda, blá, blá, blá. Mas tem essa coisa estranha, né? O Brasil fala em energia limpa, não sei o quê, mas investe bastante na busca de petróleo. No caso de Israel, tem aí um problema para Benjamin Netanyahu, que é o seguinte: olha, a Folha dá isso em alto de página. Então está aqui, ó. Canadá, Portugal, Austrália e Reino Unido reconhecem Estado palestino. Em decisões históricas, Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal oficializaram o reconhecimento do Estado da Palestina. Isso acaba sendo obra de Netanyahu, né, que, numa coalizão de extrema-direita, reunindo religiosos ortodoxos judeus, está conduzindo Israel no sentido de um repúdio mundial e muito possivelmente por uma catástrofe. O que representa esse fato desses países reconhecerem o Estado palestino? Dá politicamente força ao governo do lado da Cisjordânia, da Autoridade Palestina, que estão excluindo o Hamas disso, dá prestígio e coloca com mais força, não vai ser decidido nada, repito, a tese de dois estados, que já foi ideal de Israel, recusado pelos árabes através de Arafat, em priscas eras, né? E o que acontece agora? Né? Dá força a essa questão de dois estados. Enquanto isso, Israel continua bombardeando a cidade de Gaza, tem essa movimentação da população palestina em direção ao sul da faixa de Gaza, um horror, né?
falta comida, falta tudo, os bombardeios continuam, derrubada de prédios, etc, etc. Os reféns, o exército israelense não consegue achar, de quebra bombardearam o Iêmen, etc, etc. Bom, Rússia testa o Ocidente ao violar espaço da UE. Bombardeio essa noite horroroso, com mortes. Kiev está sendo objetivo da Rússia. Vladimir Putin está testando a capacidade de reação da Europa com violações dos espaços aéreos da Estônia e da Polônia, segundo a ex-primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, que é a chefe da diplomacia da União Europeia. Trump consagra Charlie Kirk como mártir em funeral, né? Está tirando o Trump está tirando um bom proveito dessa morte do Kirk. Deixa eu ver, editorial da Folha, Congresso abandona a agenda que importa ao Brasil. Do INSS não tem nada, é uma vergonha. Está indo, viu? Está indo. É que a gente quer rapidez. O Sóstenes do PL vai conversar hoje com o Bolsonaro para ver quais são as diretrizes que o PL vai tomar e como vai se conduzir nesse caso da anistia. Eu tenho a impressão que vai ser tudo acertado dessa maneira que a gente disse no começo do jornal, que é menos pena para o Bolsonaro, mas não torná-lo elegível. E também aparece outra coisa, essa coisa de o Lula não ser candidato. Gente dizendo... As pesquisas mostram que se ele for candidato, ele ganha, mas a maioria não quer que ele seja candidato, inclusive os petistas. É pouco tempo, viu? Tem muita coisa hoje, muita coisa do fim de semana, uma coisa vergonhosa para terminar, que está na primeira página da Folha. 8 milhões de alunos não têm internet dentro das escolas públicas do país. Isso é uma vergonha. A OCDE diz que o Brasil gasta muito e gasta mal em educação. Isso é uma vergonha. É contra o direito das crianças, dos estudantes brasileiros e contra o país. Isso é uma vergonha. Quem tomou cafezinho conosco? Armando Sebastião, Dante Calvani, Sandra Lima, Leonardo Xavier, o Elerson Portela, Sérgio Nussi, Carlos Feijó, Pedro Ângelo, Edibaldo Ponciani, Adão Rodrigues, Elaine Reinert, Torquato Quirino, Alexandre Tomelin, Neuzeli Romão, Carlos Fanha, de Belém do Pará, Eupídio Cirilo, de Toledo, Ivo Xavier, de Volta Redonda e Quirino Ramos, de João Pessoa. Pessoal, muito obrigado. Boa primavera para você, começa hoje à tarde, logo depois das 15 horas, e até amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.